A paz do Senhor Jesus para todos. Como amanheceram neste domingo? Amanheceram bem? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, porque Deus é bom e Ele tem cuidado de nós, né? Quero desejar desde já um bom domingo, abençoado, com a mesa farta aí, com amor sem família. Que o Senhor Jesus abençoe, que Ele é o provedor da nossa vida. Amém? Hoje eu vou ler aqui em Tessalonicenses, do versículo 16 de diante, que fala as recomendações gerais, que fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. No 18 fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Amém? O Senhor Jesus venha se nos abençoar com esta palavra nessa manhã. Eu estou vendo aqui uma explicação que fala em questão da oração, né? E eu vou ler aqui, né? Ignácio Júnior Padesquim foi um pianista e compositor muito famoso, que viveu na primeira metade do século XX. Ele era considerado um grande intérprete de Chopin, e sua virtuosidade em dedilhar o teclado era mundialmente reconhecido e admirada. Quando lhe perguntaram a razão de tamanha habilidade, ele respondeu: se eu deixar de praticar um só dia, posso notar uma diferença em minha técnica. Se eu deixar de exercitar por 2 dias, a minha esposa também o notará. Porém, se eu deixar de tocar por 1 semana, todo o público poderá notá-lo. Desta afirmação de Padesquim, podemos tirar uma lição prática para a nossa vida espiritual. Se ficarmos um dia sem orar, nossa experiência com Deus seguramente experimentará certa deficiência. Se ficamos 2 dias sem orar, provável que alguém do nosso convívio já note uma diferença para pior em nosso comportamento. Porém, se ficarmos 1 semana sem oração, nossas atitudes serão de tal forma afetadas que até um cego as notará. O apóstolo Paulo, ciente destas necessidades, aconselhou aos seus irmãos orar sem cessar. Claro que ele não estava falando de que você deve ficar o tempo todo de joelho. Ele queria nos falar da importância de mantermos os nossos pensamentos constantemente direcionados para o céu. Disse alguém: a oração é a respiração de alma. A oração é a respiração da alma. Quantas vezes respiramos por dia? Em média, são 20 vezes por minuto, 1.200 vezes por hora e 28.800 vezes por dia. O suficiente, o bastante para nos manter vivas. E a respiração da alma tem sido o suficiente para nos manter viva espiritualmente. É importante entender que, mesmo quando a nossa mente está ocupada com outras coisas, a oração deve ser o pano de fundo do cenário de nossos pensamentos. Ao ouvir falar da importância de orar sem cessar, uma garotinha afirmou: isso eu faço o tempo todo. Curioso, alguém lhe perguntou: mas como? Quando estou ajudando a minha mãe a lavar a louça, eu peço para Jesus lavar o meu coração da sujeira dos meus pecados,
assim como eu estou lavando esses pratos. Quando estou varrendo a casa, peço a Jesus varrer os meus pecados do meu coração, para que fique bem limpinho e o Senhor possa entrar nele. Quando estou fazendo as minhas tarefas da escola, eu digo a ele: Jesus, me ajuda a tirar notas na escola e a tirar nota 10 contigo. Também, quando a oração se torna um hábito de nossas almas, o poder de Satanás estará quebrado em nossas vidas. Amém, irmãos? Olha o poder da oração, né? Então a gente tem que viver frequentemente em oração. Hoje mesmo na igreja, né, que é a escola bíblica dominical, falando sobre a disciplina, né? Da gente disciplinar as nossas atitudes, né? A gente colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor e obedecer a Ele. Nós temos a liberdade de fazer tudo o que a gente quer na nossa vida. Cabe a nós fazer, né? E se a gente vai fazer algo que a gente sabe que o Senhor não se agrada, a gente só vai fazer se a gente quiser. Mas a gente mesmo pode colocar no nosso coração, falei, não, eu não vou fazer porque eu estou desagradando o meu Deus e eu quero mudar a minha postura em questão das coisas do Senhor. Porque a gente tem a nossa liberdade de fazer o que quer. Mas tem coisas que nós mesmos temos que tirar do nosso coração, da nossa mente, né? Porque os pensamentos, vêm muitos pensamentos contrários, pensamentos negativos. E se a gente não tiver essa disciplina dentro de nós mesmos, nós acabamos fazendo coisas que é desagradável aos olhos de Deus. Então eu achei muito importante, né? A gente fazer coisas para agradar o Senhor, para agradar o Espírito Santo. E deixar com que o Espírito Santo venha nos transformar, mudar o nosso caráter, mudar o nosso coração, mudar nossas atitudes. E nós nos disciplinar nós mesmos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida diária, né? Então, que nós viemos ter, né? O propósito sempre de orar, sem cessar, né? É que nem o apóstolo Paulo fala que é orar sem cessar. Né? Mas aqui está falando, ele não está falando para a gente viver o tempo todo de joelho. Mas os nossos pensamentos têm que estar ligados no céu. Nós estamos lavando a louça, tem que estar ali os pensamentos no Senhor. Ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, indo para a Bíblia, aprender mais e mais do Senhor. E o Senhor vai nos moldando, tirando aquilo que Ele sabe que muitas das vezes nós temos dentro da gente. E nós precisamos mudar nós mesmos. Tá até comentando com a minha irmã, também hoje de manhã, que ela estava na igreja. E eu estava falando para ela, às vezes dentro da nossa casa a gente quer corrigir todo mundo, a gente quer só apontar, né? Ah, você que tá errado. Mas talvez o erro tá em nós mesmos. O erro tá em mim mesma. E eu preciso mudar, e eu preciso buscar isso no Senhor. De uma mudança e de uma transformação. E Ele é fiel. O Espírito Santo de Deus vai nos moldar, vai nos transformar. E nos formar para ser uma pessoa que Ele quer, puro e limpo na presença dEle. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor todos os dias. Então não vamos desistir, vamos continuar buscando a graça de Deus. Que as coisas do Senhor vão acontecer na nossa vida, no momento que a gente nem o menos espera. A graça de Deus vem ser derramada sobre as nossas vidas. Amém, irmão? Que Deus abençoe seu domingo. Viu? Que você tenha um domingo abençoado. Em nome de Jesus, nós vamos começar a semana aí cheia de força, cheia de coragem, cheia de vontade, praticando aquilo que o Senhor quer que nós praticamos. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus.